O que ocorre quando ele para de se masturbar? Sou Felipe Vasconcelos, urologista e andrologista, e hoje vou explicar de forma direta, sem tabu e sem julgamentos, o que costuma acontecer com o corpo e com a cabeça quando um homem decide interromper essa prática. Se esse tema interessa a você, já deixa o like e se inscreve. Assim eu sei que devo trazer mais vídeos sobre saúde sexual. Antes de qualquer coisa, precisamos combinar duas coisas. A decisão de parar é legítima, seja por motivos pessoais, religiosos ou por curiosidade. E a resposta do corpo não é igual para todo mundo. Não vou prometer milagres nem diagnosticar ninguém por meio deste vídeo. Vou apenas explicar mecanismos biológicos e comportamentais que observo na prática clínica e na literatura, para que você tenha informações para decidir com mais tranquilidade. Existe muita desinformação sobre masturbação. Vamos já limpar o terreno. Alguns mitos são recorrentes e alimentam medo ou culpa. Primeiro mito: masturbação causa perda de nutrientes ou enfraquece o corpo. Não há evidência científica que sustente que a prática moderada gere deficiências nutricionais. Segundo mito: masturbação causa impotência ou prejuízo permanente à ereção. Em homens saudáveis, a masturbação por si só não provoca disfunção erétil crônica. Terceiro mito, mais bizarro: aumenta pelos nas mãos ou altera características físicas de forma permanente. Também não é verdade. Esses conceitos surgiram de tabus e interpretações erradas, não de dados clínicos. Dito isso, a masturbação tem benefícios reais quando feita de forma equilibrada. Ela pode ajudar a reduzir a ansiedade momentânea e facilitar o sono por promover liberação de substâncias que trazem bem-estar, como as endorfinas. Endorfinas são peptídeos produzidos pelo organismo que atuam como analgésicos naturais e geram sensação de alívio. Já a dopamina é um neurotransmissor relacionado à sensação de recompensa e motivação. Masturbar-se ocasionalmente também pode ser uma forma de autoconhecimento sexual. Você aprende o que gosta, o que evita desconfortos em relações presenciais e pode, muitas vezes, desenvolver maior intimidade consigo mesmo. Para muitos homens, isso contribui para uma vida sexual mais satisfatória com parceiros. Mas há um ponto crítico: a diferença entre uso recreativo e uso compulsivo. Quando a masturbação está associada a consumo excessivo de pornografia, isolamento social ou interfere no trabalho, nas relações afetivas ou na saúde mental, ela deixa de ser uma atividade neutra e passa a ser um problema comportamental. Nesses casos, a pessoa pode experimentar perda de interesse em sexo presencial, necessidade de estímulos cada vez mais intensos para obter a mesma excitação e prejuízos na vida cotidiana. Se isso descreve você ou alguém que conhece, procurar um psicólogo especializado em sexualidade ou um terapeuta pode ser um passo importante. Agora, focando na pergunta central: o que acontece quando ele para de se masturbar? Vamos separar os efeitos em três grandes áreas: emocional, químico e sexual, e explicar o tempo provável de adaptação. No plano emocional, é comum perceber irritabilidade, impaciência e um aumento transitório da ansiedade nas primeiras semanas. Por que isso acontece? Porque, ao interromper um comportamento que gerava liberações regulares de dopamina e endorfinas, o cérebro passa por um período de ajuste. Pense naquilo como reduzir abruptamente uma fonte de recompensa. Seu sistema de motivação precisa de um tempo para recalibrar. Para algumas pessoas, isso significa sentir-se mais agitado, ter menos paciência com tarefas simples e sentir uma vaga nostalgia ou desejo intenso nos momentos em que antes existia a rotina de se masturbar. Esses sintomas, em geral, tendem a diminuir com o tempo, dias ou semanas, à medida que outras atividades ocupam esse espaço e novas rotinas são estabelecidas. No plano químico, não há uma falência do sistema hormonal por parar de se masturbar. Alguns homens têm dúvidas sobre níveis de testosterona. A masturbação em si não é um regulador crônico desse hormônio, de forma que interrompê-la cause quedas relevantes e permanentes. O que muda mais claramente são os picos momentâneos de dopamina e a sensação de bem-estar imediata. Quando esses picos deixam de ocorrer na frequência anterior, é natural sentir-se com menos energia momentânea ou com a motivação reduzida até que outras fontes de prazer e realização preencham esse papel. No aspecto sexual, que é para muitos a maior preocupação, existe um fenômeno bem relatado. Homens que pararam de se masturbar podem notar uma maior sensibilidade sexual nas primeiras relações após a interrupção. Em termos práticos, isso pode significar ejacular mais rápido do que o habitual nas primeiras vezes,
uma mudança que muitas pessoas descrevem como ejaculação precoce temporária. Importante frisar que, na maior parte dos casos, trata-se de um efeito transitório. O sistema sensorial genital está acostumado a um padrão de estímulos. Quando esse padrão muda, a resposta também muda até que haja uma nova acomodação. Com paciência e prática, a maioria dos homens observa uma normalização do tempo de ejaculação em semanas ou poucos meses. Também é possível notar alterações na libido. Para alguns, a libido diminui temporariamente por falta de estímulo frequente. Para outros, a excitação pode aumentar pela simples sensação de abstinência. Não há regra universal. A direção e a intensidade dessa mudança dependem do histórico individual e do contexto emocional. Se a decisão de parar é coerente com suas convicções e valores, a adaptação tende a ser mais tranquila. Se foi uma imposição ou uma tentativa de mudar um comportamento compulsivo sem apoio, o processo pode ser mais conturbado. E quanto à saúde física a longo prazo? Do ponto de vista médico, não existem evidências de que interromper a masturbação cause danos permanentes, infertilidade ou doenças. O principal risco médico aparece quando há comportamento compulsivo ligado à pornografia e isolamento. Nesse cenário, os prejuízos são sobretudo psicológicos e relacionais, e por isso exigem avaliação e tratamento adequados. Se você está saudável e toma a decisão de parar, prepare-se basicamente para um período de ajuste físico e emocional, mas não para um risco médico crônico. Como lidar na prática com essa transição? Primeiro, ajuste as expectativas. Espere desconforto momentâneo e não interprete esses sinais como falhas morais ou sinais de fraqueza. Segundo, crie estratégias de substituição. Atividade física regular, sono de qualidade, alimentação equilibrada e hobbies que tragam prazer tendem a reduzir a intensidade dos sintomas ao oferecer endorfinas e bem-estar de outras fontes. Exercícios aeróbicos e resistência são excelentes para modular o humor e a energia. Técnicas simples de respiração e atenção plena ajudam a controlar impulsos e reduzir ansiedade. Terceiro, evite uma mudança radical sem suporte. Para quem tinha uma rotina muito frequente de masturbação, reduzir gradualmente pode ser mais confortável do que cortar de uma vez só. Se o seu motivo para parar está ligado a crenças religiosas, a coerência entre o que você acredita e o que você faz é muito importante. Quando alguém impõe a si mesmo uma proibição sem entender ou aceitar os motivos, a tensão interna pode aumentar o sofrimento. Neste ponto, conversar com um líder espiritual de confiança, com um terapeuta ou com pessoas que vivenciam a mesma opção, pode ser útil para alinhar expectativas e cuidar da saúde emocional. Há sinais que exigem atenção profissional. Se, ao tentar parar, você percebe aumento significativo de ansiedade, depressão, pensamentos intrusivos, prejuízo nas atividades diárias ou abstinência que o leva a buscar comportamentos de risco, procure um profissional de saúde mental. Se a masturbação estava relacionada ao uso compulsivo de pornografia que interferiu na sua vida sexual com parceiros, um terapeuta sexual ou psicólogo com experiência na área pode ajudar na reestruturação do comportamento. Para quem decide retornar à prática, porque percebeu que a abstinência trouxe mais desconforto do que benefício, ou porque a prática moderada fazia parte do autoconhecimento sexual, é válido buscar o equilíbrio. A moderação costuma ser o caminho mais saudável. Conhecer seus limites, entender quando a prática é uma escolha prazerosa e quando funciona como fuga, e manter diálogo aberto com parceiros sobre expectativas e preferências. Em resumo, parar de se masturbar pode gerar um período de ajuste emocional e sensorial, com irritabilidade, alterações na concentração e mudanças temporárias no tempo de ejaculação. Não há evidência de danos permanentes à saúde em indivíduos saudáveis, que tomam essa decisão de forma consciente. O que determina o bem-estar no processo é, em grande medida, a razão por trás da escolha, a forma como você se prepara para lidar com os sintomas iniciais, e a presença ou não de comportamentos compulsivos que precisam de tratamento. Minha recomendação prática é simples: faça escolhas conscientes. Se você optar por parar, estabeleça estratégias alternativas de autocuidado, espere adaptação e peça ajuda se houver sofrimento significativo. Se a masturbação for moderada e não estiver causando prejuízos, não há motivo para culpa. E se a prática estiver ligada a consumo excessivo de pornografia ou causar isolamento, procure apoio profissional qualificado. Se esse vídeo foi útil, conte nos comentários. Você já tentou parar? Como foi sua experiência? Tem alguma dúvida que eu possa esclarecer?
Por exemplo, sobre libido, pornografia ou estratégias práticas. Deixe suas perguntas e sugestões de temas para os próximos vídeos. Agradeço por assistir. Cuidar da saúde sexual é também cuidar da sua qualidade de vida, com informação séria e respeito às suas escolhas.